Lábia alada. Lábia alada. Lábia Lábia alada. alada. Lábia alada. Lábia alada. Lábia alada, lábia alada, lábia alada. Lábia alada, lábia alada, lábia alada, lábia alada. Lábia alada. Lábia alada. Lábia alada, eu sei. Muito bom. Vamos lá? Olá, pessoal. Esse é o segundo episódio da Lábia Alada, o nosso show em que a gente fala sobre entretenimento, bem-estar, cura, comunicação, vários assuntos interessantíssimos. E hoje a gente vai falar sobre o último episódio da última temporada de White Lotus. E vai ter bastante spoiler esse episódio, gente, porque a gente vai comentar de acontecimentos mesmo. E, na verdade, vai ser um episódio em que a gente vai falar sobre esse último episódio, a final da série, da temporada que tem da série agora, né? E a gente vai abrir um pouquinho também para falar um pouquinho sobre a temporada e sobre a série de uma forma geral e alguns temas que interessam a gente aqui. Tô muito animada. Fãs de White Lotus, se reúnam, por favor, na sala. Erguei-vos. Então vamos. Tudo. O que você achou, amiga, do último episódio de White Lotus? Amigo, pois é. Eu gostei bastante. Pra mim, foi um episódio que fechou a discussão filosófica da temporada, assim. Eu não procurei conteúdos fora. Eu só ouvi alguns comentários de alguns amigos, inclusive assisti o episódio com amigos aqui em casa. E aí, assim, teve um amigo que falou que ele acha que o final da temporada foi bem paia em relação à temporada como um todo. Eu achei legal, apesar de achar que tem certas inconsistências na construção dos personagens em alguma medida. A gente vai falar sobre isso. Mas no balanço geral é isso. Eu gostei bastante. Eu achei bem coerente com a série e com a temporada. Massa. Eu não sei até que ponto que isso é uma opinião minha ou dos outros, porque diferente da Lu, eu fui atrás de outras pessoas e acho que rola uma coisa assim de... A gente molda a opinião um pouco pelo que a gente vê na internet ali e tudo, né? E eu nem sou essa pessoa tanto de ficar indo atrás de... Na verdade, eu sempre, antes de assistir as coisas, procuro ali a avaliação no Rotten Tomatoes, que é um site ótimo, inclusive, porque ele pega toda a opinião da crítica, de todos os críticos relevantes, assim, ele faz uma porcentagem ali do tanto de pessoas que avaliou como positivo, que eles chamam de fresh, ou que avaliou como uma coisa ruim, que é o Rotten. Então eu tenho esse costume mais de ler mais coisas sobre, assim, uma coisa que eu não faço tanto. Eu fiz mais hoje porque eu acho que é interessante trazer alguma perspectiva, assim, de fora também. Então, tudo isso para dizer que, não sei até que ponto que isso é a minha opinião, mas depois eu me apropriei dela um pouco, que eu achei... O último episódio não foi aquela coisa que me deixou assim, uau, nossa, igual o último das outras temporadas. E isso é uma opinião de alguns amigos que tinham falado antes comigo também, que acharam essa temporada um pouco mais devagar ali do que as outras, o que eu não sei necessariamente se é um problema, mas eu achei um pouco devagar e no final eu não achei tão impactante assim, uau. Uhum. Inclusive, em relação ao tempo da série, eu tenho uma crítica... Eu fiquei incomodada com o penúltimo episódio. Porque assim, né, a série inclusive foi aumentando de episódios, né? A primeira tem 6, a segunda tem 7 e a terceira tem 8. E aí a gente aqui em casa assistiu o penúltimo achando que era o último. E aí, tipo assim, Por quê? Porque o antepenúltimo, o sexto episódio, ele tinha, pensando em curva de narrativa, ele tinha já se aproximado do clímax, o negócio tava ficando quente. E aí o sétimo episódio vem e deu um pouco de balde de água fria, de certa forma. Eu senti que deu uma quebrada no ritmo da narrativa, isso me incomodou um pouco. Tipo, todos os episódios terminavam com um gancho, assim, forte, né? O penúltimo episódio foi, tipo assim, o cara lá procurando a arma, não achou, o episódio acabou, você ficou assim, tá, mas e aí? Pois é. E aí, só que aí quando veio o oitavo, isso, de certa forma, justificou. O que acontece? Vou comentar também que eu li recentemente um livro da Agatha Christie. Foi muito legal. E aí, nesse livro, muito foda, porque é um livro de suspense, né? Como todos os dela. E ela faz uma estratégia muito legal em que, no início do livro, você tem um suspeito óbvio. E aí esse suspeito é descartado muito rapidamente. Tipo assim, aí você fala, claro que não era ele, porque seria muito óbvio. E no final do livro, é ele. E isso foi muito legal. E eu acho que o sétimo episódio serviu pra isso, em alguma medida. Porque quando o sétimo acabou, eu falei com o Felipe assim, esse episódio serviu pra gente saber que o Rick não ia matar o cara. Que não Rick é o pai da família. O Rick é o marido da Chelsea. Ah, tá. O que tava atrás do cara que matou o pai dele. Uhum. Serviu pra gente descobrir que não era ele o causador da tragédia. E no fim das contas, foi ele, né, no final do último episódio. Então, tipo assim, eu acho que esse último episódio, na verdade, ele teve um pouco essa função de ir dando essa esfriada, de parecer que aquela narrativa não ia dar mais suco, e inclusive dar a entender que a que ia dar suco era a da família. Mas te falar que eu terminei esse episódio com a sensação de que ia dar ruim pra ele mesmo no final, sabe? Sim. Porque eu fiquei pensando, velho, o cara foi lá atrás do pai dele e tal, empurrou lá o cara, né, que era o dono do crime organizado de Bangkok, sei lá, tipo assim.
Saiu, falou com segurança assim, aí ele caiu e tal, depois saiu no barco e Sim. voltou pro hotel, então eu fiquei tipo assim, velho, esse cara vai mandar alguém pra mandar matar o Sim. outro. E nem foi o que aconteceu, né? Foi incidentalmente, ele voltou pro hotel e tava o outro lá, enfim. E o da família, como o cara não tinha arma, mais não tinha acesso à arma, a gente viu no primeiro episódio que tinha um tiroteio, eu fiquei imaginando que podia ter alguma Sim. coisa ali, mas Não, que é não ia verdade. ser o pá, É sabe? verdade. A gente, inclusive, falou disso também. Tipo assim, agora a gente já sabe que ele não tem a arma, então não é ele. Porque isso é uma coisa legal da série, né? Ela cria essa... No início você sabe que alguma coisa vai acontecer. E aí e é igual a Agatha Christie, é a mesma fórmula. E aí você passa a série toda tentando descobrir quem é que vai causar o caos. Então, quando eu falo do Rick, é no sentido de que ele não seria o causador. Né? Tipo assim, ele decidiu não matar. Sim. E aí teve até uma hipótese que a gente lançou foi essa, de talvez virar meio que uma guerra de facção, sei lá, tipo, vinha a galera tentar matar o Rick, e aí o Guy Tok tentava denunciar o gostosão lá, e aí os amigos russos começavam a atirar também. Então, tipo assim, pensei que poderia virar um bafafá nesse sentido. Mas enfim, voltando, o tópico era sobre o tempo da série, né? Sim. Se ela foi devagar, se ela foi rápida. E aí eu tive essa primeira discordância, achei que o 7º episódio tinha dado uma alentada, que tinha quebrado o ritmo da narrativa, mas depois, pra mim, o 8º resolveu isso e justificou de certa forma. Eu acho que foi de propósito. Esse 7º episódio, ele teve a função de levar a gente pra achar que a coisa ia pra um outro caminho, e depois tudo mudou. No 8º, eu ainda vou comentar sobre essa questão filosófica da série, que me pegou demais, principalmente nessa temporada. Mas então é isso. Em relação a ser devagar, eu achei que até o 6º episódio o ritmo foi bem legal. No 7º deu essa quebrada mesmo, mas eu achei que o 8º justificou. Então, em relação ao ritmo da série, pra mim não é necessariamente um ponto negativo, assim. Mas ela é uma temporada mais longa, de fato, do que as anteriores. A primeira, ela realmente é mais rapidona, porque em 6 episódios eles resolvem a narrativa toda, né? Ela, inclusive, eu lembro que quando acabou eu fiquei tipo, era o último? Não! Foda, velho. E é legal esse formato que eles fazem também, porque é uma semana de férias, né? Então, apesar de ter sido 6, 8, 7 episódios, você tem a sensação de que você tá passando ali uma semana. Inclusive, eu fiquei pensando, e se na próxima temporada eu deixasse sair todos os episódios e assistisse um por dia, como se eu tivesse numa semana de férias também? Mas enfim. A gente pode alugar um Airbnb, tirar férias e pode. assistir. Ai, não, a gente já vai ter ficado rico, quem sabe? Vai ser bem em breve, tá, gente? A gente vai sortear um fã pra ir com a gente. Enfim. Eu queria comentar um pouquinho sobre alguns arcos dos personagens, assim, porque eu acho que é uma das coisas mais interessantes da série, pelo menos na minha opinião, né? Eu gosto dessa série porque ela junta uma coisa meio assim, fantasia de séries. Sabe essas séries que a pessoa faz review de hotel e eles vão para os hotéis mais caros do mundo e aí vão mostrando as coisas lá dentro e tudo? Eu acho isso muito doido e pra mim o White Lotus junta essa fantasia assim da riqueza, da opulência com uma outra coisa que são o desenvolvimento dos personagens, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante assim dessa série específica. Eu acho muito legal em termos de roteiro, em termos de construção ali que você vê a discussão das pessoas também, né? Elas batendo boca uma com a outra e a cena ficando tensa, a trilha sonora também dos barulhos meio, tipo, animalescos, meio grotescos, assim, um tambor, e a pessoa indo discutindo e ficando, tipo assim... Eu acho isso muito doido e acho bem legal isso. Então, eu queria comentar algumas coisas sobre isso, assim. Pode falar, então? Pode. Então, a primeira coisa que eu queria trazer na discussão é o arco das 3 amigas indo viajar. Muito bom, velho, porque eu acho que é uma coisa tão facilmente identificável também. A gente tem todas as amigas que a gente ama, né, e tal, só que assim, coloca um pouquinho de convivência ali no ambiente fechado e já começa a dar algum problema. E isso levanta um ponto interessante também, eu acho, nessa dinâmica delas, que é essa questão um pouco da fofoca, de não falar as coisas na cara umas das outras, né, o que causa uma certa intriga ali. Eu achei o desfecho dessa narrativa um pouco estranho, me estranhou, mas eu gostei, na verdade, do que aconteceu no final. Eu quase chorei. Você quase chorou? Como é que foi isso pra você? Porque, tipo assim, eu amei muito esse núcleo desde o início. Foi um dos meus favoritos. E assim, gente, amizades femininas, né? É um grande tema na minha vida, me identifico bastante. Pra mim foi muito difícil criar amizades femininas. A questão da competitividade entre mulheres me afetou muito ao longo da minha vida. É algo que eu aprendi dentro de casa. E, né, mesmo sendo criada por mulheres e sendo apaixonada por elas, e elas, né, se amando entre si, eu acho que é uma coisa que a maioria de nós se identifica. A gente vive numa sociedade em que as classes oprimidas, né, são colocadas, os indivíduos delas uns contra os outros,
que é uma das coisas que sustenta a opressão. Então, a amizade feminina é um assunto que me interessa muito, então quando a série optou por pôr essas 3 amigas, eu achei muito legal. E eu acho que esse último episódio, o desfecho delas, ele trouxe uma subversão muito que vinha sendo construído. Porque, em alguma medida, eu tinha um prazer no desprazer de ver elas na intriga ali e tudo mais. E isso reforça o estereótipo do que a gente acha que são amigas mulheres. Eu lembro de uma piadinha que sempre era feita, que a mulher, quando encontra com a outra amiga e a amiga cortou o cabelo, fala tipo, nossa, que linda, amei seu cabelo, não sei o quê, ai, não. E quando a amiga sai, fala, nossa, você viu que baranga, que horrorosa, não sei o quê, não sei o quê. E que o homem, quando encontra com um amigo, fala, ei, filha da p***, escroto, não sei o quê. E que quando o cara sai, fala, não, esse cara é muito legal, não sei o quê, não sei o que lá. Reforçando essa ideia de que as amizades femininas são falsas. E, gente, eu estudei no Cefet com um bando de homem, e homem é falso fofoqueiro pra caralho também, sabe? Tipo, então assim, isso é uma coisa que foi mudando pra mim. Quando eu entro na faculdade, eu tenho uma única amiga que eu mantive de infância, Letícia, meu amor, um beijo pra você. Eu conheço ela, beijo, Letícia. E na faculdade foi quando eu consegui subverter isso e fazer algumas amizades femininas que se tornaram muito importantes pra mim. Quando eu parei de ter esse medo, né, dessa competição. E então eu acho que eles subverteram isso no final, né? Quando mostra que mesmo as amizades sendo atravessadas por essas intrigas, por essas questões, e que as amizades masculinas também são, inclusive, né, importante mencionar. Então, como o Túlio colocou muito bem, junta um grupo de pessoas que convive para ter uma convivência mais íntima, vai dar conflito. Tipo, as pessoas, elas falam mal umas das outras com as outras, sabe? Isso não é uma coisa tipicamente feminina, isso é uma coisa que acontece entre pessoas. Nós somos imperfeitos, nós somos complexos, né? E aí, quando mostra no final um desfecho que é pró-harmonia, apesar das imperfeições, e a Lori, tipo, eu amo quando a série confirma o que eu já pensava, né? Então a Lori foi minha personagem preferida desde o início, porque ela é a mais de verdade, né? Ela tá o tempo inteiro cortando essa narrativa das outras, de tipo, gente, vocês estão vendo o que tá realmente acontecendo? O que vocês estão querendo pintar essa realidade perfeita que a gente tá vivendo aqui? Uma com a família dela no Texas, toda bonitinha e tal, vivendo aquela coisa bem cristã, moralista. E a outra, não, eu não fiz nenhum procedimento estético na minha vida, esse rosto aqui é meu, não, que é isso, imagina. Então, um pouco essa vibe. As duas são grandes símbolos da positividade tóxica, cada uma na sua forma, né? Uhum. E a Lori tá ali como esse terceiro elemento, e aí, inclusive, nossa, foda. Porque na Umbanda, Exu, o símbolo do Exu é o tridente, porque o tridente, ele traz essa noção do positivo, do negativo e do ponto neutro, né? Então, é uma energia que convida a gente a aceitar a neutralidade, aceitar que a existência está no meio entre o positivo e o negativo. E a Lori é um pouco desse papel. A gente poderia, de certa forma, colocar, numa visão superficial, a Jacqueline como a vilã, porque ela é a atriz falsa, famosa, que levou as amigas lá, mas na verdade traiu a amiga pegando o cara dela. A Kate, a boazinha, toda perfeitinha, não sei o quê, que na verdade, né, conservadora em várias questões. Voltou no Bolsonaro, quer dizer, no Trump. Então, tipo assim, tem essa dualidade presente nelas ali, mas num primeiro momento, quando você bate o olho nas 3, né, tem talvez esses estereótipos colocados de certa forma. E a Lori, ela não se encaixa desde o início. Ela é esse ser que tá ali, tipo assim, gente, eu não consegui tudo. Uma conseguiu a versão do sucesso da família. Então ela conseguiu ser a mulher que tem um marido, que tem filhos e que tá lá toda bonitinha. A outra conseguiu o sucesso profissional, imagético, não sei o quê. E a Lori tá lá toda com uma filha que tá dando problema, um emprego que ela se dedicou a vida toda. Deu ruim pra o casamento dela. Tá na merda, tipo, ela é a mulher real, né, ali dentro. E que ela traga esse desfecho e seja a fada sensata no final e traga a sabedoria, pra mim é muito bonito, porque a sabedoria tá nesse lugar de aceitar sua imperfeição. Então, quando ela traz esse desfecho que mostra que essa amizade, mesmo baseada em conflitos, mesmo tendo fofoca, mesmo tendo intrigas, por isso mesmo ela é real. E que mesmo ela tendo estado triste durante todos esses dias, no final a conclusão a que ela chega é: vocês são importantes para mim, porque quando eu estou com vocês, eu sinto que a vida é de verdade. E eu sinto que a vida, meu couro cabeludo arrepia. Eu achei muito bonito. Eu amo. Eu gostei também. Achei interessante essa questão do terceiro elemento que você trouxe. Tem uma coisa nisso na astrologia também. Gêmeos, que é o terceiro signo, é um signo que está relacionado ali à alternância, né? Então existe essa questão da dualidade de polos diferentes ali, em que o geminiano, ou o signo de Gêmeos, o arquétipo de Gêmeos, né, melhor dizendo, faz.
Então, de transitar entre um lugar e outro, entre um e o dois ali, querer uma coisa, mas essa coisa não tá boa, ele vai para outra coisa. Então, nisso, a gente chega num terceiro elemento também, sabe? Que o significado mais profundo, assim, desse signo tá nessa questão de poder alternar entre as realidades e ser, de uma certa forma, as duas realidades, não completamente simultaneamente, assim, mas de fazer esse movimento. Eu acho que conversa um pouco com o que você disse, e eu gostei do que a Laurie fez ali no final da temporada, eu fiquei até certo ponto emocionado também, não me deu tanta vontade de chorar, assim, pra ser sincero. Mas a minha expectativa é de que nesse contexto em que elas estavam ali com aquelas críticas veladas, né? Uma saía do quarto e as outras já começavam a falar, inclusive isso é um pavor que eu tenho, eu sempre fico pensando o que será que falam de mim quando eu saio da sala. Aí eu nunca saio, tô brincando, saio sim, tô trabalhando isso. Então era sempre assim, né? Uma sai, aí as outras já começam, nossa, você viu e tal, não sei o que, nada a ver. Então tinha isso muito, eu acho que depois do que a Laurie começou a confrontar a Jacqueline, né? Véi, essa história também, quem nunca ouviu isso, né? Nossa, amiga, aquele cara ali é mal gostoso, vai em cima dele e tal, ele foi feito pra você. Aí você pisca que ela tá lá dando pra mim. Enfim, e aí teve essa questão que a Laurie, de uma certa forma, até um pouco mais tímida, assim, mas fez algum confrontamento ali pra falar, tipo, véi, como assim? E aí depois dessa dinâmica, acho que rola uma aproximação dessas outras duas, né? Tanto que tem uma cena da Laurie vendo ela tirando foto na piscina depois e tal. Então a minha expectativa, pra fechar o raciocínio, é que ela ia chegar e ia falar mais pra ela. Tipo, não, porque esses são umas falsas e tal. E que ia ter uma lavação de roupa suja bruta ali na última cena, no jantar delas no último episódio, mas que depois ia tudo se resolver. E assim, eu gostei do que ela trouxe uma reflexão bem que conversa sobre as coisas que a gente vai falar aqui agora, né? Mas sobre essa questão dela não ter encontrado tanto significado no casamento, no trabalho, com os filhos. E ela fala uma coisa muito bonita depois, que é o tempo dá o significado. Nossa. Eu achei isso muito foda, assim, e eu fiquei satisfeito depois com o que aconteceu, apesar de ter quebrado a minha expectativa um pouco. Mas isso é bom também, né? E eu acho que também, assim, logo antes da série começar, como eu falei, a gente assistiu com amigos. Então a gente fez o nosso bolão ali de apostas. A minha aposta é de que ia rolar um arranca-rabo gigante, que elas iam, inclusive, se estapear, e que elas iam entrar no caos, sabe? Isso é perfeito. E eu gostei muito de ter minha expectativa quebrada por isso. Porque eu acho que essa série é uma série muito política. A gente vai falar sobre isso também. Então, tem escolhas políticas sendo feitas ali. Então, quando eu falei, por exemplo, sobre a Belinda, nós vamos entrar nela também, né? A massagista. Quando eu pensei, tipo, será que ela vai aceitar? Será que ela não vai aceitar? Será que ela vai se foder de novo? Ao longo de toda a temporada, isso era uma questão colocada. Eu falei, velho, não é possível, se essa série trouxer de volta a Belinda dos mortos, pra fazer uma mulher negra se foder de novo, eu vou ficar muito puta, sabe? E eles fizeram a escolha maravilhosa de colocar ela triunfando no final. Então, pra mim, essa é uma série política. E quando eles fazem a escolha de não botar mulheres se estapeando, isso me dá uma felicidade muito grande. Porque o motivo pelo qual eu não criei amizades com mulheres durante a minha infância é porque eu cresci vendo mulheres se estapeando na tela, sabe? Então, é uma representatividade muito bonita quando você mostra que mesmo diante do conflito, mesmo diante da incerteza e da dor, o amor pode reinar. Então, tipo, pra mim foi uma escolha muito foda que eles fizeram, apesar de ter sido, sim, uma quebra de expectativa. E nesse caso eu amei que a minha expectativa tenha sido quebrada e me levou para um lugar de reflexão. Foi muito legal. Aproveitando que você citou a Belinda, eu achei muito bom também esse desfecho feliz dela e foi uma coisa pra mim, igual na segunda temporada, as mulheres do Job italianas que depois conseguiram, tipo assim, conseguiu o dinheiro do cara lá, deu tudo certo, essa temporada, a segunda, terminou com elas, tipo assim, nas ruas da Itália, lá, lindas e tal. Eu achei que com a Belinda foi muito legal também, eu ia ficar muito puto. Apesar do que acho a cara da série também, se eles pegassem um personagem que a gente tava super torcendo por ele e matassem, então que bom que não fizeram isso também. E eu li algumas coisas até um pouco polêmicas sobre ela. Pra mim, velho, nunca foi uma dúvida, tipo, se eu pessoalmente aceitaria o dinheiro, porque tem uma condição ali de me matarem se eu não receber, né? Um pouco implícito, mas eu não ia correr esse risco, eu ia pegar os 5 milhões. Pode ser um pouco moralmente condenável, talvez, né? Mas, eu seria burra porque eu pegaria 100 mil. Ainda bem eu que o pegaria Zion 100 mil aceitou também. 5 mil. Eu ia falar, cara, por favor, 100 mil aqui. Não, e o filho dela também fazendo a negociação e depois ela entrando também foi maravilhoso. Talvez eu aumentasse para 500 mil. Mas acho que 5 milhões eu não ia ter as caras de negociar com esse cara dele. Mas enfim, ela pegou o dinheiro, tudo certo para ela e tudo. E comentaram também, isso eu botei fé, de como que ela dispensa o cara lá, o porn child, igual a Tânia fez com ela, velho. E tipo assim, desculpa, não tô mais disponível. Não, mas o sonho que a gente ia construir junto. Pois é. E depois ela fala, can't I just be rich for 5 fucking minutes? Muito bom.
Mas a galera falando um pouco que ela... Pra quem não fala inglês, posso ser rica por 5 minutos, por favor? Boa. Mas aí a galera falando, tipo, que ela abriu mão da humanidade dela, e eu acho isso um pouco viagem. Nossa, assim. não. Até porque eu fiz questão de voltar. Eu voltei na primeira temporada. Porque eu, inclusive, tive a impressão que a frase que ela falou pro Pornchai era a mesma frase que a Tânia falou pra ela. Então foi por isso que eu voltei. Uhum. E, gente, definitivamente não é a mesma coisa. Primeiro, a Belinda nunca poderia ser a Tânia porque ela não é herdeira. Ponto. Segundo, no caso da Tânia, ela realmente cultivou o projeto com a Belinda. Ela chegou a pegar o plano de negócios da Belinda, Fred. Tipo assim. Enquanto no caso da Belinda nessa temporada, é uma ideia que o Pornchai levanta e ela fala, vou pensar a respeito. Tipo assim, ela não cultiva esse sonho. Então, claro, foi maravilhoso que a série deu pra gente esse gostinho de ver como que quando o dinheiro entra na rodada as coisas mudam. Então eu acho que isso é sim um ponto que esse núcleo traz. Mas definitivamente não é comparável a postura das duas pessoas, né? E aí, inclusive, traz uma discussão, porque eu voltei, então, na cena da Tânia explicando pra Belinda, que era uma coisa que, inclusive, eu já tinha uma dúvida. Tipo assim, essa série, ela traz muito essa questão, será que tem um certo? Será que tem um errado? Porque quando a Tânia dispensa a Belinda, eu fiquei muito puta. Porém, o que ela diz olha, você me ajudou a perceber, é muito bom, você me ajudou a perceber que eu tenho certos padrões que eu preciso superar e tal, e eu não quero ter eu não quero fazer esse negócio agora, porque seria de novo cair numa relação transacional. Eu tenho esse padrão em que eu uso as pessoas, eu coloco dinheiro nelas e aí eu faço alguma coisa assim e tudo mais. E tipo, naquele momento, pra Tânia, enquanto indivíduo, tirando a consciência de classe da jogada, ela fez a escolha que fazia sentido pra ela naquele momento. E isso é uma coisa que eu acho que nós somos atravessados o tempo inteiro, né? Quando a gente toma consciência de classe. Porque existe o nosso ser individual e existe o nosso ser dentro de uma estrutura. E a gente é convidado o tempo inteiro a lidar com essas duas coisas. Então, o que a Tânia fez com a Belinda foi muito paia dentro da perspectiva estrutural. Ela não levou em conta que talvez aquela fosse a única oportunidade que a Belinda teria. E foda-se que ela quer resolver um padrão individual dela. Resolve isso nas suas outras relações, Fraga. Você finalmente está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa com o privilégio que você tem. Então, tipo assim, se é sobre estar errada, eu acho que ela está errada nessa perspectiva estrutural. Mas individualmente ela fez o que cabia a ela. E agora, nessa temporada, é o que a Belinda faz. Estruturalmente, ela e o Pornchai estão no mesmo lugar. Nenhum dos dois é herdeiro. A Belinda também não é rica. Ela acabou de ganhar um dinheiro. Mas rico é quem paga salário dos outros e é quem tem herança para dividir, Frega. Então, ali naquele nível individual, ela fazer uma escolha baseada na individualidade dela, gente, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Escolher o que faz sentido pra gente naquele momento. Ela se sentindo uma dívida de, agora ele quer abrir um negócio comigo, então eu preciso usar. Pra mim não faria sentido. Então, ponto pra Belinda, eu não acho que ela foi a mesma coisa que a Tânia nem Fudel. Não, com certeza não. Eu só queria que ela tivesse falado, vamos trocar um zap, então, quem sabe, né? Total. Tipo assim, o cara é mó gostosinho, velho, massagista, entendeu? Eu acho que ela falhou em ter na responsabilidade afetiva isso, sobre o vínculo que eles estavam construindo. Que é um outro recorte. Isso sim. Né? Até porque na hora que eles se encontram no café da manhã e o filho dela fica naquela situação, tipo assim, eu já conheço ele, kkk. Ela fica toda mexida com ele. Uhum. E o filho até fala, tipo assim, nossa, você realmente gosta dele. Então, tipo, ela ter associado que porque ela não ia fechar o negócio com ele, então vou embora, né? Dava pra ter dado um gancho ali no romance e ter continuado, porque ele foi muito legal com ela desde o início. Dava demais. Mas eu acho que a gente entrou um pouquinho na discussão maior que a gente quer ter nesse episódio, assim, né? E eu acho que tem 2 arcos de personagens que a gente pode aproveitar para fazer um pouco isso, que são a família e também o arco da Chelsea e do Rick. É Rick? Uhum. É Rick. Eu queria falar algumas coisinhas da família primeiro, para introduzir esse assunto maior que a gente vai chegar. Eu achei muito boa as coisas que eu li, principalmente no The Guardian, The Hollywood Reporter, que foi onde eu li as críticas, né, os reviews que eu achei. As pessoas falaram um pouquinho sobre como que essa narrativa da família em si foi um pouco mal aproveitada, que tinha um potencial grande ali, mas que eles não conseguiram dar um fechamento muito legal para isso ao longo dos episódios. Mas, de qualquer forma, eu achei muito doido, e para mim o que essa família representa, assim, é uma questão um pouco da construção da identidade das pessoas, que acho que em todas aquelas ali era muito em cima do dinheiro, né? Esse arco da família deu o que falar, principalmente por causa do caso do incesto dos 2 irmãos, que acho que foi uma coisa que chocou, assim, o mundo inteiro, a gente ter visto isso na televisão
Enfim, é uma coisa que a gente tinha visto, sei lá, em Game of Thrones, né? Tipo, em outros A contextos gente zoou que era Game of Thrones. Inclusive, tem um recorte até interessante disso, que eu entendi depois que eu li na internet, falando sobre como que isso é uma questão até de um pouco de privilégio também, tanto nesse recorte de famílias antigas numa série de ficção, que eram as dinastias, né? Que tipo, tinham essa coisa de ficar entre eles para esse negócio de controle de, tipo, da descendência, assim. Uhum. E a gente tem um outro lugar agora, um outro recorte, que é também de uma família muito rica, mas dessa questão de classe até atravessava um pouco nisso, achei interessante. Mas enfim, tirando essa parte dos dois irmãos ali, que foi uma coisa forte ali na série, e que eu acho que entra um pouco nisso, dessa questão da série tá colocando ali uma coisa meio animalesca, assim, né? Eu sinto muito isso, assim. Principalmente nesse corte, eu acho muito doido isso, das cenas serem intercaladas por recortes dos macacos ali, da natureza, tudo. Então, trazendo para uma coisa que eu acho que até é uma característica de White Lotus. Mas voltando para a família de uma forma geral, a gente tem vários personagens que têm uma construção da identidade muito fraca que se apoia só na riqueza que elas têm ali, né? Então a gente olha, por exemplo... quando a Chelsea joga na cara do Saxon, tipo assim, você não tem alma. Ele fica tipo, o quê? Como assim? Foi um pouco pesado, né, isso, mas assim, vou aceitar também. Mas a gente tem, por um lado, a mãe, que eu acho, gente, idêntica à Narcisa. O tanto que ela parece a Narcisa pra mim. Até fisicamente, né? Fisicamente e de jeito também, enfim. Que é uma mulher que tá lá, que gosta de ser rica. Que mas a Narcisa é mais legal que ela. A Narcisa é mais legal. Que tá se drogando o dia inteiro, que não tem nada muito interessante pra falar ali. A gente tem o pai, né, que herdou uma coisa grande ali do sucesso financeiro, da família dele, tudo. E aí, do nada, tudo isso rui. Então ele fica preocupadíssimo com o que isso vai significar para a própria vida e para a vida da família que está ali dependendo dele, né? Uma medida muito grande. A gente tem a menina que vai ali, a irmã, que quero ir para um retiro budista agora e tal, porque vão me iluminar, e aí passa uma noite lá, o irmão fala que quer ir também, ela já fica puta, tipo assim, talvez o irmão precisava mais do que ela ir para esse retiro, e ela já fica bolada, e aí passa uma noite lá com uma comida que ela não gosta, um negócio, e depois fica em prantos falando pra mãe, nossa, mas assim, eu quero dinheiro, eu quero viver com dinheiro mesmo, desculpa. Então eu acho que é um pouco isso, né? Acho que essa família mostra pra gente como que é frágil essa questão de como que eles se constituem, como que eles se enxergam. E aí, quando acaba o dinheiro, o que sobra, né? Nossa, amigo, tudo. Porque assim, a Chelsea traz nessa temporada, né, esse conceito do Enneagrama. O Enneagrama é algo que mudou a minha vida. É um conhecimento milenar que, aplicado ao estudo das personalidades, traz tipos de ego. E o ego é um conceito que me chama muita atenção, assim, já tem muitos anos que eu busco investigar o meu ego, né, e já passei por vários momentos em que eu quis matar meu ego, depois eu entendi que não é sobre isso, então assim, mas pra mim White Lotus é uma série sobre egos, né, são esses vários personagens ali que por viverem uma vida muito vazia, baseada no materialismo, não se conhecem, então estão presos nos seus próprios egos, né, são egos convivendo, porque os nossos egos estão convivendo o tempo todo. Mas eu ouso dizer, né, eu ouso acreditar que entre nós dois aqui, por exemplo, ao mesmo tempo em que os nossos egos estão interagindo, as nossas almas também estão interagindo, porque nós estamos conectados com as nossas almas. E à medida que você vive e não se conecta com a sua alma, ou vai perdendo essa conexão, na verdade, né, porque eu acho que a gente nasce com ela, vira só uma performance, sabe? Vira só uma fachada, que você mesmo não tem, você se identifica com esse ego, né? Então eu acho que essa família ela é muito interessante, porque é isso, a menina, até o final, ela tá tentando sustentar o ego que ela construiu pra ela, que é de uma pessoa que se preocupa e tem culpa de classe. Então ela acaba falando, tipo, isso, né? Tipo, ai, é muito triste que as pessoas não tenham as coisas, não sei o que e tal. E aí a mãe dela vai e fala aquela frase maravilhosa, né? De talvez é isso que a gente deveria fazer, né? Já que a gente é rico, a gente precisa aproveitar esse privilégio. E ela se contenta com isso, né? Então, tipo, e até que ponto que ela vai realmente admitir que ela é isso? Ou que ela não vai continuar ao longo... Ela agora vai ficar pobre, né? Mas se ela continuar a ser rica, até que ponto que ela ia continuar contando pra ela uma história de que ela se importa, sabe? Quantas vezes a gente faz isso? A gente conta histórias pra nós mesmos sobre quem nós somos. E tudo que a gente faz é pra sustentar essa história. E não pra realmente viver a vida, né? E tá ali presente. Então, eu acho que, assim, esse ponto pra mim, White Lotus é muito sobre isso, né? Sobre essa reflexão de quem nós somos na nossa essência, desse nosso lado humano, animalesco, que tá ali presente. E essa temporada, ela traz
talvez não sei se mais do que as outras, mas ela traz muito à tona essa discussão sobre como o dinheiro permite que as pessoas façam o que elas querem fazer, né? Seja ter uma relação incestuosa com o próprio irmão e ninguém ficar sabendo disso e, tipo, seguir a vida, seja matar alguém num país, mudar para outro e poder fugir da lei estando lá, né? Então, assim, essa possibilidade que você ter privilégio socialmente te dá... o Gary, muito bom, querendo ver a mulher dele dando para outras pessoas. E eles podem fazer isso porque eles têm privilégios, igual ela fala com o Saxon, né? Tipo, beleza que você não aceitou, não vai ser difícil achar alguém que aceite. Porque quem não vai querer ficar com uma mulher gostosa como ela, que tem grana, e que talvez vai ganhar uma grana para participar do esquema? Mas e quando essa beleza foi embora? E quando... Então, o tempo inteiro, tipo, essas pessoas, elas estão sofrendo de coisas que vão se esvair. E aí, nessa temporada, vem o monge trazendo outros conhecimentos que se contrastam com isso. E aí eu vou jogar a pala do Yin Yang nessa temporada. Que pra mim inclusive eu fiquei muito feliz, porque no recap pra esse último episódio, essa cena da Chelsea falando, porque eu sinto, na conversa dela com o Saxon, quando eles estão na festa na casa do Gary, e ele tenta chegar nela, ela fala que ela ama o Rick, que na verdade ela não tá com ele por dinheiro, ela tá com ele porque ela o ama e tal. E que ela e ele são o Yin e o Yang. Ela representa a sabedoria. Eu amo. Ela é muito boa, velho. Ela não pede desculpas por nada. E aí ela fala, porque eu tô lá pra ajudar ele, pra salvar ele, e ele tá lá pra ser salvado, né? E aí ela fala, eu sou a esperança e ele é a dor. Vamos ver quem vai ganhar no final. E aí, no recap pra esse episódio, essa cena é trazida à tona e eu, tipo assim, yes, porque eu achei que isso era sobre a série. E aí, esse último episódio, ele traz muito essa discussão entre esses dois lados da moeda. Mas antes de eu entrar nessa fala gigante, você queria comentar também sobre... O Rick e a Chelsea. Isso, então fala deles. E aí até, eu não sei se você ia comentar disso, mas você começou a falar um pouquinho sobre as coisas que o Buda fala, né? Eu queria só falar de uma coisa específica que eu achei muito bonita, que é a descrição dele do que acontece quando a gente morre, né? Então o pai vai lá conversar com ele, tipo assim, completamente desnorteado, desorientado, sem saber o que vai acontecer com a vida dele, cogitando não só se matar, mas matar a família inteira. E aí eu achei engraçado, tipo assim, o que ele... vai acontecendo, que aí ele vai resolvendo matar mais um ou mais outro ali, né? Até que ele chega pro último filho e fala, você acha que você seria feliz sem dinheiro? E ele, tipo, acho que sim. Tá, beleza, não vou te matar então, vamos fazer só o resto. Loucura. Mas ele pergunta pra esse cara, então, né, como que é esse processo que acontece quando você morre, e ele dá uma descrição que eu achei muito bonita, assim, que dessa questão da gotinha de água, né? Como se a vida depois, ou além, ou antes da morte fosse um oceano, e que aí a vida é esse intervalo em que você sobe com uma gotinha ali, você se separa ali desse todo maior, né, desse inconsciente coletivo, desse todo espiritual ali, e é uma fração de tempo ali até que você volta para aquilo. Eu acho isso tão confortante, ainda mais no contexto que a gente tem uma dificuldade, acho que social, de lidar com isso, né? Então, assim, acho que é uma coisa legal para se acreditar. Acho uma coisa muito bonita que ele trouxe. Mas fechando esse adendo, então, chegando um pouquinho na narrativa do Rick e da Chelsea, antes de falar disso, eu queria falar de uma das coisas mais palas dessa série inteira, tipo assim, que foi aquele diálogo do amigo do Rick com ele. Vem que tá aqui, amor! Gente, é tipo assim, 10 minutos de uma conversa absurda do cara falando de como que ele queria se sentir uma mulher asiática sendo comida por um cara que era ele mesmo, e aí, tipo assim, ele foi e transou com 19 caras que batiam. Tipo assim, você fica assim, véi, que é isso? E eu descobri depois que esse cara é um super ator, o Sam Rockwell, ele já ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, então, tipo assim, ele foi fazer essa participação na série, que foi um dos pontos maiores da temporada, assim, pra mim. E que é uma coisa muito absurda, velho. Você fica tipo assim, o que é isso? O que esse cara tá falando? E é legal porque até certo ponto é uma coisa incidental, assim, né? Não é parte de uma grande narrativa ali do cara. Tipo, é só uma fala de 15 minutos que ele conta uma história louca. Enfim, eu acho que dá pra tirar até umas coisas disso, assim, das coisas que eu li na internet. Por exemplo, eles falam de uma questão, de um fenômeno que é discutido em mais larga escala nessa temporada, que é a questão da transferência. Eles colocam 3 temas centrais, assim. Desejo, identidade e transferência como sendo 3
temas ali grandes que estão sendo discutidos nessa temporada de uma forma geral, que eu achei que faz super sentido, assim. Concordo. E ele falando dessa dinâmica de transferência, assim mesmo, né? E aí, beleza, a gente tem essa narrativa do Rick e da Chelsea, que eu achei muito boa. Eu amo a Chelsea, eu amava ela em Sex Education. Eu só chamo ela de Amy. Acho que eu só chamo ela de Amy. Ela é muito boa. Eu fiquei sabendo, eu não cheguei a confirmar isso, mas que parece que a galera já ofereceu, tipo, milhões pra ela pra desculpa, gente, pra fazer ali uma alteração no dente dela, né? Porque ela tem um dente que é separado ali no lugar, que é um pouco pra frente e tudo, e que ela já recebeu propostas milionárias pra fazer isso. E ela falou assim que, dizem que, não confirmei, que ela falou, negou essas propostas porque, não, eu quero que outras pessoas me vejam na televisão com o meu dente da forma que ele é, que elas se inspirem também, que elas podem ser bonitas dessa forma. E na verdade não é um erro usar essa palavra consertar, porque é a palavra que as pessoas usam para falar disso com ela, né? Tipo, nós somos levados a achar que a gente tem que consertar características peculiares nossas. Então acho que é uma palavra que está super no nosso imaginário e é super aceitável. Pensar dessa forma, e ela contrapõe isso, que é muito foda, na verdade, né? Lembrar a gente de que não tem nada para ser consertado, e é isso que torna ela tão, para mim, é uma das características que torna ela tão cativante, é o fato de que ela é tão peculiar, né? E autêntica. Tipo, eu acho legal porque às vezes, quando eu tô vendo atuações de atores que eu já vi outras vezes, eu fico tentando pescar se a pessoa tá meio que repetindo aquela mesma performance ou se ela tá conseguindo realmente fazer um novo personagem. E essa atriz, pra mim, ela é realmente uma evidência de como você pode, mesmo fazendo personagens diferentes, ser autêntica. Porque a Chelsea e a Amy não são a mesma personagem, definitivamente. Ela faz duas personagens muito diferentes entre si. Mas continua tendo uma característica em comum, que é por ela ser o veículo por meio do qual aquele personagem está sendo desenvolvido. Assim. Eu vejo semelhanças entre as duas. Eu também vejo. Que vem da autenticidade dela como atriz. Então, tipo, você conseguir ao mesmo tempo dar lugar a uma outra persona, não ser você, mas imprimir o seu modo de ser ali. Ai, eu sou apaixonada por ela. Muito mesmo. Sobre a questão do pai que você trouxe, isso reforça muito essa questão do ego. Tipo, eu ficava pegando muita viagem assim. Porque o pai da família, que eu nem sei o nome dele, não lembro, ele traz essa reflexão acerca do construto desse ego patriarcal, né? Ele fala em algum momento da série sobre... Você faz ideia da pressão que foi colocada em cima de mim? Do quanto que eu preciso dar conta de tudo? Não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo assim, ele carrega esse peso, né? De ter que dar conta de manter a família, de ter que dar conta de manter a fortuna, de ter que dar conta de ser tão bom ou melhor do que o pai dele foi. Então, ele é uma dos personagens que torna mais fácil essa análise dessa questão do ego que eu tô colocando. E aí eu fico me perguntando, tipo, quão grande pode ser o ego de alguém pra achar que a missão dele é matar as outras pessoas pra privá-las do sofrimento, sabe? Não, e também, assim, eu entendo até uma parte bem pequena essa questão de, nossa, você entende quanto que é uma pressão enorme pra mim e tal, quando, na verdade, uma pessoa com essa quantidade de dinheiro que ele tem de riqueza pode simplesmente contratar alguém pra gerir as coisas pra ele, viver a vida feliz, passar o ano inteiro de férias na Tailândia, sabe? Então eu acho um pouco, assim, frágil. De novo, consciência de classe, velho. Esse é um dos grandes temas dessa série, né? É como quando a pessoa entende o lugar que ela ocupa, quando ela não entende o lugar que ela ocupa, ela vai ser escrota porque, tipo assim, ela vai dar muito mais importância pro indivíduo dela do que o indivíduo dela tem. Ele se dá muita importância, fraga, esse é o problema dele. Tipo assim, na verdade, ele por exemplo, a mulher da família, ela se permite estar nesse lugar, sabe? Ela só existe com o dinheiro dela, vive a vida dela do jeito que ela quer viver e se sente desculpada em relação a isso. Ela tá certa? Não é sobre isso, mas meu ponto é, talvez ela seja a pessoa mais coerente. Ela admite, ela fala, eu sou rica, eu acho que eu sou rica mesmo, eu acho que eu mereço, eu vou fazer isso aqui. Enquanto o pai tá contando uma narrativa de que ele precisa dar conta de um tanto de coisa. O filho tá contando uma narrativa que vai ser igual do pai um dia, mas hoje é a do filho, que ele tem que dar conta do negócio da família também e dar sequência ao que o pai fez. A filha tá contando uma narrativa de que ela se preocupa, que as outras pessoas sofrem e nananã. O filho ainda tá terminando de construir o ego dele porque ele ainda é muito novinho. Mas assim, a mãe, pelo menos ela é autêntica, sabe? E eu acho que é um caminho que a gente tem que perseguir, porque é isso, quantas vezes a gente tá muito mais preocupado em sustentar uma narrativa sobre quem nós somos, e na prática o que a gente faz é outra coisa. E pro mundo, gente, sinceramente, isso é um insight que eu tive há um tempo. Pra mim, o que eu penso importa muito, mas pro mundo, o que importa é o que eu faço. No mundo, o que eu penso sobre mim, eu deixo de pensar, o que eu penso sobre o que eu fiz, eu deixo... A minha intenção pro mundo não
faz diferença. Para o mundo, o que faz diferença é o impacto que eu tenho na realidade. Então, se essa filha rica passar a vida toda sem dividir os privilégios dela, desculpa, ela vai ficar pobre, mas se ela passasse a vida toda sem dividir os privilégios dela, mesmo que ela ache que ela está sendo super responsável porque ela se preocupa, na prática, ela não está fazendo porra nenhuma. E na prática, ela está sendo a mesma coisa que a mãe dela. Pelo menos a mãe dela aproveita. Sabe? Então, assim, se é para mudar, que a gente mude as nossas atitudes e não simplesmente os nossos pensamentos. Enfim. Yin Yang. Quero falar. Eu botei fé em tudo que você falou, assim. Eu acho interessante colocar essa perspectiva toda, né? E essa temporada eu acho que introduz uma outra coisa ali muito interessante, que até conversa bastante com o que a gente estuda e fala sobre, que é o bem-estar também, né, Lu? E assim, é muito legal ver esse recorte de um resort na Tailândia ali, em que você tem essa preocupação toda com o bem-estar das pessoas, com elas se sentirem bem e tudo, mediante a contratação de serviços caríssimos. Não consigo nem imaginar quanto que seria uma estadia nesse hotel, quanto que é o valor que eles pagam à parte por uma sessão de spa, Não me levem a mal, pagaria super se eu tivesse esse dinheiro também. E acho que é uma questão, assim, de repensar nossas atitudes mesmo, igual você falou, né? E eu acho que pensar o que a gente faz com o nosso privilégio. A fala da mãe no final, acho que ela leva muito para esse caminho. E é uma fala num contexto completamente estranho, dessa mulher que está pouco se fudendo com qualquer pessoa, né? Mas ela lança uma coisa do tipo assim, beleza, vamos aproveitar então, reconhecer, né? Acho que começa por aí. Reconhecer que a gente tem esse privilégio. Acho que a consciência de classe, mais uma vez. Acho que culpa de classe é uma coisa boa da gente sentir também, enquanto pessoas privilegiadas, porque leva a gente para um lugar de querer fazer alguma coisa para distribuir a renda de alguma forma, para contribuir de alguma forma ali e devolver de alguma forma o privilégio que a gente recebeu. Mas eu acho legal essa fala dela. Eu compraria as coisas se eu tivesse nesse hotel maravilhoso ali, faria a sessão de spa, de massagem, de yoga e tudo. Só que é uma coisa muito estranha, né? Porque a gente pensa o bem-estar dentro desse recorte ali, bem... O que é uma coisa meio Barbie Gratiluz, assim, se a gente for pensar, né? Uma coisa bem alienada ali e tudo. E, gente, a gente pode ser mística, a gente pode gostar de astrologia, acreditar em espiritualidade, em crença, em fé, em tudo, mas a gente não é a Barbie Gratiluz, pelo amor de Deus. Então, primeiro fazendo esse disclaimer aí. E eu acho que é isso, a terceira temporada da série coloca um pouco nisso. Eu acho muito engraçado também na cena em que o Rick tá, tipo, vendo o cara, que ele não sabe que é o pai dele. Que loucura também essa reviravolta, né? Do Darth Vader ali no final. Não, eu sou o seu pai, você acabou de me matar. Não esperava por isso, zero. E aí ele tá lá querendo matar o cara, assim, morrendo de raiva e tudo. E indo atrás da mulher pra fazer uma sessão de terapia também. Eu não entendi isso. Tipo assim, o que ele tava achando que ia acontecer? E ele tava lá, tipo, nossa, eu preciso conversar agora. Cara, você pode ter conversar, mas tem duas pessoas ali que estão, tipo assim, dois seguranças do fodão lá, dono de Bangkok, que estão indo atrás de você. E foi muito engraçado porque na negativa de ter essa sessão de terapia, em ser rejeitado, entre aspas, ali pela mulher que já tinha um horário marcado com outra, ele acabou morrendo mesmo, né? Então a terapia podia ter literalmente salvado a vida dele naquela cena. Mas aí de pensar essas coisas, então, dentro desse recorte, assim, né? Acho que isso foi uma coisa muito forte que ficou nessa temporada da série. Pois é, essa temporada, ela traz esse recorte da espiritualidade, que não tinha sido trazido até então, né? E aí entra esse ponto do Yin Yang. Tem um momento da construção ali, logo antes do Rick voltar, de quando ele vai para Bangkok, que a Chelsea e o Saxon estão conversando, e ela fala para ele assim, continua lendo os livros dessa mulher, para além do sexo, ela fala de coisas muito interessantes. Ela fala sobre as leis do universo, sobre como nós todos estamos todos conectados, de alguma forma. E, inclusive, sobre como a gente faz parte de certos grupos. E a gente vem aqui para se ajudar a construir, né, a fazer com que esse todo evolua. E pode ser que a gente seja parte do mesmo grupo e nem saiba. E para mim, a coisa do pai passa por aí. Tipo, talvez a gente seja parte do mesmo grupo e nem saiba. Talvez você mate alguém que é parte da sua construção, que é parte da construção da evolução para onde você tá indo. Então, pra mim, essa série é uma série... Essa temporada foi muito metalinguística, assim. Ela tá falando dessa coisa do Yin Yang o tempo todo. Porque o que é o Yin e o Yang? Que é um conceito que eu gosto muito. Eu conheço leigamente, tá, gente? Mas, assim, dentro das minhas buscas, né, de autoconhecimento, é um conceito que me encanta. Porque é esse círculo formado, né, por essas duas partes que parecem meio que dois peixes, assim. Um preto e um branco. Que trazem essa noção dessa dualidade que forma uma coisa só.
que se relaciona com o Exu, que se relaciona com essa questão dos gêmeos que a gente falou também. Só que tem um bom e um mal? Tem um certo e um errado? Não. São esses dois polos que coexistem e que, inclusive, numa dança, constroem a realidade, né? A realidade é feita dessas duas coisas. E o yin, ele seria... E aí a gente, na sociedade ocidental, traduz muito como feminino e masculino. Que é um dos problemas, para mim, por exemplo, das Barbies Gratiluz, é ficar reforçando essa noção de gênero. Que não é, espiritualidade não é sobre gênero. Mas que existem dois princípios, isso eu acredito que existem. E aí o yin e yang me dão palavras para chamar isso, sem ter que usar feminino e masculino, porque para mim não é sobre isso. Mas existe essa energia que é mais reativa, portanto mais passiva, né, que fica ali, a terra. Ela espera a planta, a semente cair para germinar, então ela recebe, e a partir de receber algo acontece. E tem a parte ativa, que vai lá e causa, e aí você tem esse polo que causa e o polo que recebe, e essa causa e recepção gera um movimento e a vida acontece. E nessa temporada tá o tempo inteiro o yin ou o yang que vai ganhar. Quando a Chelsea pergunta isso, tipo, ela fala pro Saxon, vamos ver quem vai ganhar? Pra mim, a temporada toda é sobre isso. Então, no caso das amigas, quem vai ganhar? O caos, o estapeamento ou a resolução por um lugar mais de calma e não sei o quê? No caso da Belinda. E aí, por exemplo, e aí você poderia pensar nesse caso? Gente, eu vou pensando rápido, Você poderia pensar nesse caso que tem um lado bom e um ruim. Então, tipo, o caos, as duas, elas se estapearem seria ruim. E elas se conciliarem seria bom. Mas no caso da Belinda, ela não aceitar a proposta seria yin. E ela aceitar a proposta é yang. E ali foi bom. Então o yin e o yang, eles não são bom ou mal, certo e errado. E tem seus lugares. Eles se aplicam em certos lugares. Em certos momentos, é sobre parar e esperar. Mas em certos momentos, é sobre agir. Então o Gaitok também é outro. Ele vai atirar ou ele não vai atirar? Ele vai se tornar o segurança? Ele vai bancar a violência? Ou ele vai ceder ao lugar da paz, da tranquilidade, não sei o quê? No fim das contas, né? Ele resolve conquistar a gatinha e atira. Que é a mulher de... Eu fiquei sabendo que ela é famosa, sabia? Pois é. De Blackpink, não? Eu fiquei sabendo que ela é de banda. Ela é de alguma dessas bandas de K-pop novas aí. Minha amiga adora. Comentaram comigo isso, mas eu fiquei sem saber. Ela é tailandesa, então? Eu não sei. Eu não sei também. Mas enfim. Então, essa narrativa ela é muito importante pra mim nessa temporada, né? E aí a coisa do Rick, quando ele vai procurar a terapeuta, o que eu entendo é que é um princípio energético, porque quando ele vai embora, o Yin ganhou. Ele não mata, ele decide ficar de boa. Ele olha pro velhinho e ele sente empatia. Ele fala isso com um amigo dele. Ele fala, ele era só um cara velho, eu não tinha como ir lá e, tipo, eu não tive vontade nem de bater nele. Uhum. E aí, inclusive, quando ele tá saindo do quarto e o amigo tá lá, uau, doidão, o amigo tá de camiseta preta e ele tá de roupa branca. E o amigo de preto fala, fica, vamos festejar, não sei o quê. E ele fala, não, eu tenho que ir embora. E aí ele decide ir embora. E nisso ele, inclusive, larga o amigo que ele fez recair, de certa forma, né? Mas ele toma uma decisão de preciso me retirar. E quando ele chega no hotel, ele mantém essa decisão. E ele estava disposto a manter essa decisão, ele estava em paz. Só que no que o cara volta e provoca ele sobre a mãe dele, o Yang começa a vir. O Yang começa a vir. E ele começa, meu Deus, eu preciso me segurar, eu preciso me segurar. Quando ele procura a terapeuta, ele tá tipo assim, eu não quero, eu preciso dessa vez fazer diferente. É isso que ele estava desesperado em busca, mesmo que ele pudesse ser morto. Tipo assim, ele não queria ceder aquilo. Só que no que ela não consegue atendê-lo, ele cai no padrão antigo e não consegue evitar. E aí, inclusive, aí vem o meu êxtase morre. Quando ele morre porque o Gaitok decide matá-lo, e os dois caem no lago, eles formam o Yin e o Yang. Ele fica de frente e ela fica de costas, formando o Yin, e ele formando o Yang, porque ele tá de frente e ela tá de costas, então ela fica escondida ali, fica, né, obscurecida dentro da figura. E o Yang, então, né, venceu naquele contexto. E, de certa forma, em todos os arcos, em alguma medida, né? A não ser pelo pai, que no fim das contas não tem coragem de matar a família. Então mas quase mata e não lava o liquidificador, velho. Não, que ódio. Essa cena, inclusive, pra mim foi muito boa de suspense. Eu quase gritei, eu ficava tipo assim, gente, ele vai matar, não é possível. Não, ele não vai fazer isso. Ai, meu Deus, ele vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então ali o Yin vence, porque ele, né, não vai a cabo. No caso das amigas, pra mim é um equilíbrio, porque, tipo, a Lori não deixa de confrontar, ela é confrontiva. Ela fala, eu fui triste esse tempo todo, foi uma merda, não sei o quê, mas é isso. Então tem essa harmonia ali, né? Então, assim, pra mim essa temporada, ela traz à tona essa questão da espiritualidade,
né? E traz essa reflexão a respeito da nossa essência e desses movimentos que estão nos guiando. E de que, na verdade, não tem um certo e um errado, não tem um bom e um mal. Tem os contextos em que as coisas cabem e que esse caber, inclusive, vai além simplesmente de quem a gente é individualmente, mas de que papel a gente ocupa na estrutura. E, às vezes, uma mesma atitude, tipo a da Belinda, pode ser de boa dependendo do lugar que você ocupa. E a mesma atitude, no caso da Tânia, não seria de boa por causa do lugar que ela ocupa, né? Sim. Achei muito legal. É interessante também porque eu estou estudando agora, no semestre que eu estou do meu curso de astrologia, sobre astrologia da criança e do adolescente. E a gente estuda nisso, na verdade, em outros semestres também, a gente passou por essa coisa que é um tema central na astrologia, que é isso do yin yang, do positivo e do negativo. Tem uma lei de Hermes Trismegisto, que é um cara antigaço, assim, que fala um tanto de coisa que a gente tem até hoje, assim, que é essa questão do princípio da polaridade, do gênero também, né? Mas essa ideia de que esse gênero aí do yin yang, do reativo e ativo, do masculino e do feminino existe sempre. Dentro do mapa astral de cada um, a gente consegue ver ali, por exemplo, na dualidade entre Sol e Lua, Vênus e Marte. Então essas coisas existem na gente ali também, né? E a gente até nessa última aula que eu estava assistindo, estava falando um pouquinho sobre como que tem alguns mapas que tem muitos elementos yin, por exemplo, a pessoa tem Sol, Ascendente, Lua em signo de terra, de água, então ela é muito mais receptiva e tudo. E quando nesses casos é importante, quando a gente atende o mapa de uma criança ali, de orientar no sentido de que a criança precisa de uma referência ali do outro lado, sabe? Para conseguir se desenvolver de uma forma melhor. Porque se é uma criança que tem referências só masculinas e muitos elementos masculinos no mapa ali, é uma coisa que pode ser ruim em alguma medida ali, né? Então essa ideia de que a gente precisa ter as duas referências ali na vida para a gente conseguir oscilar um pouco e encontrar esse equilíbrio entre esses dois mundos diferentes. Que acho que é o recado que você deu ali pra gente, basicamente, no que você falou. Achei muito legal. E acho que a gente pode fechar para as nossas recomendações agora da semana. Só fazer um comentário, gente. A gente não tinha falado nada sobre antes. Vocês acompanharam aqui a nossa reunião ao vivo sobre o que a gente pensou sobre a série. A gente começou a falar antes, mas falou, não, vamos falar não, vamos deixar pra hora. Vamos deixar quieto. Então, estou muito feliz de ter compartilhado com vocês aqui nossas reflexões e esperamos que vocês participem também, né? Tragam aí as suas reflexões, os seus comentários, tanto aqui pelas plataformas em que o podcast está sendo transmitido, quanto também o show está sendo transmitido, quanto também nos cortes que a gente solta no Instagram e no TikTok. Por favor, compartilhem, comentem, né, e engajem com a gente, porque a gente está aqui para gerar troca com vocês. Esse é o nosso principal objetivo, né, amigo? Fazer uma construção coletiva de pensamento e de conhecimento. Tudo. E recomendações? Então, eu queria recomendar uma série que saiu no Netflix esses dias, que é uma série bem desses mistérios whodunit, né? Que é esse nome que dá para essas coisas meio Agatha Christie, de saber quem que foi o assassino e tudo. Chama Assassinato na Casa Branca. É uma série interessante que tem aquela atriz Uzo Aduba, que fazia Crazy Eyes em Orange is the New Black. É muito legal, assim, não é uma série perfeita, mas acho uma recomendação interessante para quem gosta desse tipo de coisa, que é das fórmulas ali que tem o White Lotus, que na verdade, assim, é uma coisa que eu, enquanto assisto, eu nem presto tanta atenção nessa parte do nossa, quem morreu e tal, nem fico tão curioso confabulando sobre essas coisas, não. Mas se você está assistindo esse episódio, provavelmente você gosta um pouquinho desse tipo de tema também, e essa série pode ser interessante para você. E na verdade, uma outra que eu acabei de lembrar, que é mais legal do que essa, é uma que chama Only Murders in the Building, Só Assassinatos no Prédio, que é uma série com a Selena Gomez, que está inclusive ótima nessa série, com mais 2 atores mais velhos famosos, que eu esqueci o nome, desculpa. Mas é muito boa essa série também. A terceira temporada tem a Meryl Streep, tá entregando uma atuação assim, digna de um Oscar pra mim. Então é uma série muito legal, mais do que a outra que eu falei antes, mas a outra também é mais legal, até porque é mais acessível. Tem na Netflix, essa última que eu falei, Murders in the Building, eu acho que é só Apple TV ou alguns streaming assim. Mas então fica essas 2 recomendações. A minha recomendação vai ser uma recomendação mais abstrata, que é nesse sentido da gente, né, de procurar entender mais sobre essa questão do ego e das manifestações desses princípios, né? Eu acho que, inclusive, as ferramentas de autoconhecimento em geral, elas servem muito para mim nesse lugar, né, de me ajudar a distinguir o que é ego e o que é essência. E aí, só para pontuar, né, mais uma vez, não é sobre uma coisa ser melhor ou pior que a outra. As duas coisas coexistem na gente. Só que a gente saber diferenciar o que é a estratégia que a gente construiu para sobreviver em sociedade e o que é o princípio ativo que nos move, né, para que a gente deixe que esse princípio aqui nos guie
E que essa estratégia seja somente isso, só uma estratégia e não algo que nos aprisiona. Então, palavras-chave, né? O conceito de ego, e aí assim, gente, como tudo dentro do autoconhecimento... Não, e eu digo assim, vai ser difícil, você vai achar muita merda. Então, assim, precisa ter um senso crítico ali. Estou aqui, se quiser me procurar, entendeu? Pedir recomendações, eu posso tentar pensar em coisas mais práticas para sugerir. Ou se quiser debater comigo sobre esse conceito, que eu amo, estou procurando cada dia, né, pessoas para falar sobre. Mas palavras-chave seriam o conceito de ego. E sair um pouco desses princípios ocidentais e ir para o princípio oriental, né? Nessa noção aí da dualidade, não só oriental, mas também de base africana. A gente falou hoje sobre Exu, que são filosofias que conseguem fugir dessa lógica binária, né? De dois extremos só. E desses extremos, na verdade, interagindo e compondo e criando uma coisa que flui e que é as duas coisas ao mesmo tempo. Foi muito bom estar com vocês. Vem com a gente para os próximos episódios. E um beijo! Aqui. Tudo! Legal, amei. Amei. Sabe que tá gravando? Não, velho.